aos Hebreus, capítulo de número 1. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Na eternidade passada, o Deus Trino planejou criar uma grande família para com ela povoar o universo. Este plano passaria pela criação, pela queda e pela redenção. O Senhor Jesus Cristo teria que vir a este mundo, viver em plena obediência ao Pai, depender totalmente do Espírito Santo e morrer na cruz e depois ressuscitar. Todo esse projeto estava na mente de Deus desde a eternidade passada. Na cruz, Jesus então seria ali o nosso Redentor. Na ressurreição, Ele seria o primeiro da nova criação, desta família de Deus que vai encher todo o universo. Se nós observarmos atentamente a epístola aos Hebreus, nós vamos encontrar algumas revelações ou lições que falam diretamente sobre isto, especificamente sobre a pessoa de Cristo. De maneira que, se nós queremos um tema para esta palavra, eu diria que são as 5 lições sobre Cristo no livro de Hebreus, na epístola aos Hebreus. 5 lições sobre Cristo aos Hebreus. A primeira lição é do capítulo 1, onde nós acabamos de ler. O Senhor abre esta epístola, o Espírito Santo abre essa epístola falando já de Cristo. O centro dessa epístola é Cristo e sua superioridade, sua excelência. No capítulo 1 nós vemos que Jesus é superior aos anjos. Nos capítulos seguintes vamos ver que Ele é superior a Abraão, superior a Moisés, ao sacerdócio araônico, e é superior, enfim, a todos os profetas, a todos. No capítulo 1, verso 4, o escritor diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos. Se fizemos uma lista aqui agora, falando anjos, Abraão, Moisés, profetas, então você pode colocar os anjos no primeiro ponto dessa lista. Os anjos são superiores a estes homens. Eles foram grandes, mas os anjos obedientes a Deus são confirmados em santidade, em poder e em glória. Então eles são a categoria mais elevada. Porém, a Bíblia diz que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, nenhum anjo tem um nome que a Bíblia diz, que Deus disse que os joelhos vão dobrar diante dele. Mas quanto a Jesus, a Bíblia diz que diante do seu nome todo joelho dobrará. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo participa de um vínculo de filiação com Deus, o Pai, que nenhum anjo participa. Aliás, nenhum outro ser participa, nem nós. Quando nós somos chamados de filhos de Deus, não é na categoria de Cristo. A filiação de Cristo é uma filiação eterna. Ele é igual ao Pai, e Ele é tão
eterno e infinito quanto o Pai. Então o escritor aos Hebreus está falando daquela filiação que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Quando ele disse também: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Jesus estava falando de um vínculo, de uma identificação com o Pai, que é a identificação da divindade. Então o Senhor, Ele é superior aos anjos, porque o Deus nunca chamou os anjos de filho como chamava Jesus de filho. E aí ele continua dizendo: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus, quem deu os mandamentos para Moisés no Monte Sinai, disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas Deus o Pai aparece dizendo aqui na Epístola aos Hebreus: todos os anjos adorem o meu filho. Então Deus o Pai está dizendo: meu filho é Deus. Porque Deus Pai não se contradiz dizendo que não se deve adorar a ninguém senão Deus, e ele mandasse adorar Jesus se ele não fosse Deus, era uma contradição. Então a própria interpretação deste texto já prova a segunda coisa que eu quero dizer, a segunda lição sobre Cristo em Hebreus. Em Hebreus fica claro que Jesus é Deus. Ele não é apenas maior que os anjos, ele não é apenas maior que Moisés, Abraão, os profetas, o sacerdócio de Arão. Não, ele é Deus, infinitamente maior do que todos os outros nomes. No capítulo 1 ainda de Hebreus, verso 7, o escritor disse assim: e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo, exaltando aqui a obra dos anjos, a velocidade dos anjos, a sabedoria e a beleza dos anjos. Mas do Filho diz: ó Deus. Dos anjos ele fala ministros, do Filho ele fala Deus. Ó Deus, o teu trono, anjos não têm trono, o Filho tem trono. Assim como o Pai tem trono, o Filho tem trono. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, eternidade. Os anjos não são eternos, mas o Filho é eterno. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, perfeita justiça. Só Jesus Cristo tem a perfeita justiça. Verso seguinte: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Aqui está o caráter santo do Filho de Deus. Ele não apenas separa do pecado, a sua natureza é absolutamente santa, de tal maneira que ele não tem qualquer afinidade com o pecado. Ele não somente ama a justiça, ele também aborrece a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A perfeita unção que Jesus Cristo recebeu do Pai para executar a obra de Salvador, de Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pois me ungiu. E ele diz que esta unção de Jesus era a maior de todas, mais do que a dos teus companheiros. E tu, Senhor, preste atenção, aqui é Deus Pai chamando Jesus, o Filho, de Senhor. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, reconhecendo que Jesus também é co-criador com ele, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Jesus está acima da criação, embora a criação seja perfeita, bonita, bela, gloriosa, mas ele está acima da criação. A criação não existia, Jesus é eterno, sempre existiu.
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Mais uma vez, a eternidade. E todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo. A imutabilidade de Cristo, Ele é Deus. Deus não muda, não há sombra de variação nem mudança no Pai das luzes. Assim também é o Senhor Jesus Cristo. Permanecerás, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isso nos lembra a profecia de Isaías, que disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, os teus anos não acabarão. Jesus é eterno, e quem está dando o testemunho de Jesus é o próprio Pai. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? A nenhum outro ser Deus o Pai disse: assenta à minha direita, até que você possa reinar sobre tudo e sobre todos. Teus inimigos serão subjugados. Fique à minha direita, porque nós estabeleceremos um reino eterno. O Pai nunca chama ninguém de Senhor. Não, o Pai não chama ninguém de Senhor, exceto o Filho. Todo este trecho aqui, uma parte dele foi tirada do Salmo 110. No Salmo 110, verso 1 está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor. Agora é o salmista que está tendo uma revelação das coisas espirituais eternas, celestiais. E o salmista vê o Pai chamando o Filho de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então fica claro que o Pai chama o Filho de Senhor. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus é Deus. Segundo, Jesus é Deus, mas Jesus não é o Pai. Aí você diz: pastor, mas não há só um Deus, há só uma divindade. Por isso a Bíblia diz: há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A divindade do Pai é a mesma do Filho, a divindade do Espírito é a mesma do Pai. Os três compartilham da mesma divindade, mas a pessoa do Pai não é a pessoa do Filho, a pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito, a pessoa do Espírito Santo não é a pessoa do Pai nem do Filho. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito Santo. O Pai conversa com o Filho ora ao Pai, o Filho roga ao Pai que envia outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. Há um Deus trino revelado nas Escrituras, cuja divindade é única, e por isso podemos dizer que há um só Deus. Mas um só Deus eternamente manifesto e revelado em três pessoas. Quem é que foi convidado a sentar à destra, à direita do Pai? Jesus não assentou à direita dele mesmo, sentou à direita do Pai. Então aí está a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Quem assentou-se à direita do Pai? O Filho. Hebreus 1, 19 e 20 diz que ele entregou a vida por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando Estevão estava morrendo, ele viu o céu aberto, e o que ele viu? Ele viu Deus assentado no trono, Deus o Pai, e Jesus de pé à direita de Deus, pronto para recebê-lo. A terceira lição sobre Cristo em Hebreus: Jesus fez-se homem para ser o mediador de uma nova aliança. Jesus tinha que se tornar 100% humano para cumprir alguns propósitos. Se ele viesse apenas na plenitude da sua divindade, ele não poderia cumprir esses propósitos. Se ele viesse só como homem, ele também não poderia cumprir esse propósito. Mas ele tinha que se tornar 100% homem.
mesmo não perdendo, mesmo não deixando a sua divindade, ele tinha que ser 100% homem. O que ele tinha que fazer? Que era necessário a encarnação nessa plenitude, nessa dimensão tão completa de um perfeito homem. Primeiro, ele tinha que provar a morte. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Agora mesmo o Hebreus estava falando que ele era maior do que os anjos, mas agora está dizendo que por causa da sua humilhação, da sua encarnação, da sua paixão, ele se fez um pouco menor do que os anjos. Mas ele não era em sua plenitude, ele era superior a tudo e todos. Porém, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, é a kenosis, auto-esvaziamento de Cristo para vir até nós, para identificar conosco, porque ele tinha que provar a morte em nosso lugar. Então, por causa da paixão, ele se torna menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Segundo, Jesus tinha que realmente se tornar um homem em plenitude, porque além de provar a morte, ele teria que ser o primeiro da nova criação ou da família de Deus. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, então ele é o primeiro de uma nova família, de uma nova criação, de um novo projeto, em que outros milhares irão, pelo poder dele, pelo poder do novo nascimento, da regeneração e depois da ressurreição, vão ser incorporados a essa família celestial. Esses são chamados por Jesus de irmãos. Então Jesus Cristo se tornou o irmão mais velho, o primeiro, o primogênito. Esta é a razão porque Jesus é chamado primogênito dentre os mortos, o primeiro da ressurreição absoluta e definitiva. Terceiro, Jesus tinha que ser plenamente humano, verdadeiro Deus, mas perfeito homem. Para quê? Para aniquilar o diabo. Quando o diabo tomou o governo neste mundo, ele tomou o governo pelas mãos de um homem. Deus tinha dado para Adão o governo e a administração do planeta Terra. Deus disse a Adão: nomeie os animais, nomeie todas as coisas, organize tudo, cuide do jardim, seja o administrador deste planeta. Mas o diabo veio e tomou dele esse poder, essa autoridade, fazendo ele pecar. Deus poderia aniquilar Satanás ali, mas Deus tem um princípio, é o princípio da justiça, porque alguém da sua criação, feito de tal maneira especial e com todo o amor e empenho, que era o homem, tinha transferido um direito para Satanás. Então legalmente Deus respeitou aquele direito e Deus começa a trabalhar para recuperar o que o homem perdeu. Como? Preparando a vinda do seu filho ao mundo como homem, porque um outro homem teria que recuperar a autoridade perdida. Deus não podia entrar nessa área, Deus teria que respeitar esse processo de um outro homem, um segundo Adão, um segundo homem perfeito, teria que vir a este mundo para recuperar o domínio, o governo deste mundo. Não precisa dizer para os irmãos que lá no Monte da Tentação, o diabo disse assim, olha, mostrou para Jesus os reinos do mundo e disse: se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque me foi entregue, tudo isso é meu. Se fosse mentira de Satanás, Jesus ia mandar ele calar a boca na hora e dizer: seu mentiroso, vai embora. Jesus não fez isso, só disse: somente ao Senhor adorarás.
somente a Ele prestarás culto. E o Senhor tinha vindo para tomar essas chaves da autoridade do governo do mundo. Então Ele tinha que ser plenamente homem para ser o nosso representante, para estar em nosso lugar, para devolver a nós o crédito, a honra, o governo. Então a Bíblia diz, Hebreus 2,14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas. Então o corpo de Jesus não era aparente, não, era verdadeiro. Porque tem alguns grupos, alguns filósofos, alguns até religiosos, que diz que Jesus veio só em espírito. Aqui está dizendo, Ele participou das mesmas coisas. Ele tinha um corpo como o nosso. No corpo de Jesus tinha ossos, músculos, pele, corria sangue. Ele tinha um corpo humano, Ele tinha uma alma humana, Ele tinha um espírito humano. Mas dentro dessa dimensão humana estava a divindade. Mas Ele abria a mão dos atributos e escolhia viver dependente do Pai, submisso ao Espírito Santo, para ser o modelo da nova criação. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O único texto que me ajuda a pensar um pouquinho naquele ponto que eu preguei lá no Veracruz, que eu disse para os irmãos que os santos do Velho Testamento passavam por um estágio pelo seio de Abraão, não iam direto para o céu. Eu disse até que brincando e instigando os irmãos a ficarem prestando atenção, eu disse, quero até perguntar depois ao mestre Gilberto, né? Dessa honra, tratei ele, chamei ele de mestre, para ver se ele sabe me explicar por que tinha que ter esse estágio. Eu ainda não sei, mas esse é o único versículo que diz que alguma coisa dependia da morte de Jesus Cristo na cruz, para que a salvação dos santos do Velho Testamento consumasse em glória. Alguma coisa estava ali, esperando pela consumação da obra do Calvário, da cruz. Porque aqui está, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, por desconhecerem o mundo espiritual, o mundo dos mortos. Muitos temiam muito a morte no passado. Agora o que a Bíblia está falando aqui é que depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele venceu o aguilhão da morte e já aniquilou Satanás, que manipulava os homens com o pavor da morte. Não é o diabo que tem poder sobre a vida, não é o diabo totalmente que determina o fim da vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá vida e tira a vida, mas Ele manipula, porque a morte é uma coisa desconhecida, é um inimigo, causa pavor, causa lágrimas. Ele devia usar esses argumentos para apavorar os homens. O que subentende aqui é que depois da ressurreição de Cristo, ninguém que crê em Cristo deve ter medo da morte, porque a morte já perdeu o seu poder, o seu aguilhão. Pastor, mas ainda tem gente morrendo. Sim, tem pessoas morrendo, mas a morte agora, para o cristão, é como um sono rápido, que logo você vai despertar dele. É como uma sombra apenas que passa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quarto, Jesus tinha que se tornar homem para exercer o sacerdócio eterno. Hebreus 2,16. Porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele tinha que ser semelhante a nós, para ser expiador, para ser o sacrifício, para derramar o sangue
que limpa, que apaga, que cancela a dívida. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Neste ponto aqui, existe algumas coisas tremendas. Jesus tinha que ser homem para ser o cumprimento do sacerdócio de Arão. A Bíblia diz que o sacerdote era tirado de entre os irmãos para compadecer dos seus irmãos. Então Jesus vem e faz-se homem para ser o sacerdote perfeito por nós na cruz. E depois da cruz, continuar sendo sacerdote no céu. Na cruz ele foi sacrifício, mas agora no céu ele é totalmente sacerdote. A quarta lição tem a ver com o que eu estou falando, mas eu vou separar aqui o título. Jesus permanece no céu hoje. Quarta lição, penúltima lição. Permanece no céu hoje como verdadeiro Deus e perfeito homem. Então, quando Jesus encarnou-se, o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo a divindade para o meio dos homens. Sendo Deus, fez-se homem. Ele trouxe lá do céu algo que era próprio e exclusivo do céu, a divindade, para o meio dos homens. Ele trouxe para mim e para você algo de Deus, algo divino, algo que nós não tínhamos, mas agora já temos. O que nós não tínhamos e agora temos? Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não tem algo muito importante de Deus? O mais importante de Deus, a mente de Cristo. Paulo diz: temos a mente de Cristo, sim. Eu posso pensar com os pensamentos de Cristo. Eu posso sentir com os sentimentos de Cristo. Quando ele voltou, ele levou algo dos homens para Deus. Você acredita que ele levou algo da nossa humanidade, da nossa maneira de ser para Deus? Você fala assim: mas como assim, pastor? Deus o Pai nunca é dito que ele encarnou-se, nunca encarnou. O Espírito Santo precisa de um corpo para habitar, mas nunca diz que ele encarnou também. Ele nunca encarnou. Mas Jesus encarnou. Mas quando Jesus volta para o céu, qual que é o círculo de maior intimidade e comunhão de Jesus? O círculo de mais comunhão e intimidade de Jesus é entre o Pai e o Espírito. Então Pai, Filho e Espírito Santo formam o núcleo mais perfeito, absolutamente perfeito de comunhão. A segunda pessoa da triunidade divina, o Filho que veio na terra, fez-se homem, compartilhou das nossos sofrimentos, das nossas dores. Depois de 33 anos morto, sepultado e agora ressurreto, sobe para o céu. Para onde ele vai? Para a comunhão do Pai. Aonde ele habitava antes? No seio do Pai. Ele vai para esse lugar íntimo. O que ele leva para lá? A experiência da sua humanidade. Porque nada vai apagar na experiência de Cristo ao ter vindo a este mundo, nada vai apagar. Ele é no céu o verdadeiro Deus e perfeito homem até hoje, até agora. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que é como nós. Como é que ele está lá no céu? Como Deus verdadeiro, mas também como um de nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que não levou da humanidade para o céu? Não levou pecado. Mas o que ele levou? Do resto, sentimentos, o que nos entristece, o que nos afadiga, o que nos põe com medo. Você diz assim: mas Deus sabia disso tudo. Ele sabia porque ele é Deus na sua perfeita natureza, ele sabe tudo. Mas agora Deus não apenas sabe, Deus sente, Deus compreende, Deus
compartilha, Deus sofre junto, Deus sente junto. E quando você começa a pensar nisso, você fica com vontade de ir logo para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus, sendo igual a nós no sentido da sua encarnação, nós temos intimidade com Ele, podemos chegar perto dEle, abraçar Ele e dizer: Senhor, o Senhor sabia, o Senhor sabe o que me faz chorar, o Senhor sabe o que me faz sorrir. Quando todo mundo olha para você e diz: isso é moleza, está chorando à toa, Jesus sabe que aquilo é forte para você, que aquilo é pesado para você, e Ele compadece você quando ninguém compadece. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Isso não é para futuro, está falando agora. Então Jesus continua tendo a experiência da sua humanidade lá no céu, te chamando para chegar perto dele. Mesmo estando aqui na terra, aproxima dele, aproxima do trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Estamos aqui hoje para adorar o verdadeiro Deus e o perfeito homem. Como o verdadeiro Deus, Ele tem a plenitude, a infinitude e a glória do Deus Trino. Mas como homem perfeito, Ele estende a mão e diz: eu sei o que você precisa. Vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A última coisa para terminar, peço a você que já fique de pé, é que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, diz o seguinte: é a quinta lição sobre Cristo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. A quinta lição é esta: se alguém se afastar de Jesus, não existe mais nenhuma esperança para ele. Se ele é tudo isso que eu falei para vocês, afastar dele é uma grande tolice, ficar longe dele é uma burrice. Perder o privilégio de estar com Jesus todo dia é jogar fora a maior riqueza. É por isso que Maria não tinha negócio com ela. Quando Jesus chegava e diz: olha, acabou, não tem mais agenda para bacia, para vasilha, para fogão, agora o meu negócio é só escutar o mestre falar comigo. E Jesus gostava disso, né? Porque disse para Marta: Marta, larga de ser ansiosa, Maria escolheu ficar comigo e ninguém vai tirar ela daqui. Então, graças a Deus que nós estamos aqui hoje para dizer: Jesus, nós estamos muito felizes com o Senhor. E é claro, é totalmente claro, é como disse o pastor Gilberto aquele dia, né? Ele falou um negócio, nós rimos dele, ele falou assim, alguém perguntou a ele se ele não tinha medo de desviar, me parece, né? Mais ou menos assim, né? Ele disse, o que ele falou? A medo de morrer? Parece que ele falou também de deixar o caminho. Tá? Se eu tinha... Sei o quê? Se ele ainda era crente, isto. Que claro, seu tolo, burro, besta. Você me perguntou uma besteira dessa, rapaz? O que eu vou ser na vida se eu não for crente com Jesus, o meu amado Salvador? O que eu vou ser? O que tem de lucro além disso? Aonde eu vou achar coisa maior do que essa? O senhor ainda é crente? Nós não somente somos crentes, nós somos até um pouco fanáticos por Jesus. Nós queremos Jesus todo momento, toda hora, todo dia. Senhor Jesus, abençoe e guarde este povo debaixo da tua mão poderosa. Agora vamos participar do pão, do vinho, vamos compartilhar desta mesa gloriosa e nós queremos declarar nosso amor. Queremos declarar, Senhor, nosso entusiasmo, nossa alegria de servir o Senhor. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Obrigado, Jesus.
Estamos aqui para te pedir perdão por nossas faltas, pedir ao Senhor que lave-nos com teu sangue, purifique a nossa mente, nosso coração, apaga nossas transgressões. Sabemos que somos imperfeitos, mas encontramos o refúgio verdadeiro debaixo do Senhor, das suas mãos. É aí que encontramos a sombra do Altíssimo, o lugar da proteção, o esconderijo verdadeiro. Abençoe a todos, Pai, nesta hora, ao participarmos do pão e do vinho. Já precisamos estar com o pão na mão. Glória a Deus, para compartilhar. Continue de pé, irmãos. Obreiros já vão descer, já vão direto, já servir os irmãos. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Continue de pé e receba o pão em nome de Jesus.